Quer dizer, a dor do arrependimento desse rapaz é inimaginável. Porque ele não foi capaz de receber aquele presente, mesmo assim ele abandonou aquele pai, aquela mãe, aquela família. Olha que arrependimento que esse menino teve, né? Já um médico formado, aquele que luta para salvar vidas, né? Então olha o arrependimento. Então é uma dor tão grande, é uma dor moral que nada resolve. Porque no caso ele não podia consertar essa situação. O pai havia morrido de desgosto e de tristeza pela atitude do filho. E, no entanto, o pai cumpriu a parte dele. Ele que não foi capaz nem de abrir o presente com cuidado e olhar. Então, são coisas que a gente fica imaginando que a gente não consegue conviver com uma situação dessa e ter paz na vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que a gente fala, né, com aquilo que a gente faz, porque existem arrependimentos que nós não conseguimos consertar na atual encarnação. E viver com essa dor moral por toda uma vida, fora os arrependimentos pequenininhos que nós temos, que não causam grandes prejuízos e que a gente pode até consertar no dia seguinte, mas nos causam dor. E por que já que a gente tem tanta coisa para passar, tanta coisa para resgatar, por que a gente ainda tem que ficar arrumando mais problemas para a gente, né? Quando nós chegarmos no finzinho da nossa vida, se nós tivermos oportunidade de refletir, porque às vezes não temos, né? Ontem nós chegamos aqui, ainda estamos passados com também a desencarnação de uma amiga de outro centro, lá de Cachoeiras, e é como foi um problema abrupto, né? Ela passou mal em casa e não chegou nem a ser socorrida porque ela teve um infarto fulminante e morreu. Então, isso é como um arrebatamento, né? Você está aqui, de repente você não está mais. Aquela pessoa que adoece, que tem tempo, né? Que tem um tempo de pensar, de refletir, de receber o carinho dos afetos, o carinho dos amigos, né? Ainda que por pouco tempo, mas que tem, é uma felicidade isso. Né? É uma bênção, porque até o último segundo de vida nosso, nós podemos resgatar muita coisa, nós podemos nos redimir de muita coisa, temos que consertar, mas podemos nos arrepender de muita coisa. Mas uma morte assim, tem gente que fala assim, não sofreu nada, né? Morreu fala até que morreu igual um passarinho, né? Eu não sei por que fala que morre igual um passarinho. Passarinho às vezes morre de pedrada, o sujeitinho até sopra, caramba, né? Não sei por que fala morrer igual um passarinho, né? Mas tem uma explicação, sim. Aí, quer dizer, mas não é bom, não. Nem para quem vai e nem para quem fica. Porque quem vai foi arrebatado. Eu não sei se vocês veem, às vezes, alguns programas que a Discovery aparece, que mostra, né? Demonstra que tem aqueles arrebatamentos, né? Para o fim do mundo. Tem. Eu outro dia vi que a moça estava andando na praça com o cachorrinho. E ela foi arrebatada, o cachorrinho, coitadinho, ficou lá, perdido, que dei a dona dele, ele ficou sozinho. Eu, se for arrebatada, quero que a minha vá junto comigo, né? Mas o cachorrinho ficou ali, perdidinho. Aquilo ali, né, é como se fosse, uma morte assim, repentina. A pessoa está bem, de repente, ela não consegue falar. Eu ia até trazer um texto que é muito interessante, que a Valéria tem também, mas não ia dar tempo, porque tem... Né, tinha muita coisa para a gente falar, que fala sobre isso, né? Aquela morte repentina, assim, ela leva a pessoa ali, bem. Às vezes você está conversando com a outra, não consegue terminar a frase, porque você morre. Um horror, né? Então, uma tristeza. Até uma amiga minha, ela não chegou a morrer, mas ela quase foi, né? Ela foi pegar um café para tomar, ela botou o café no copo, levou na boca, ela caiu. Ela não chegou a tomar o café. Então, são coisas que a gente fica imaginando, gente, como é difícil. Né? Então, aquelas pessoas que têm tempo, né, que estão doentes, que as pessoas falam que doença é uma desgraça, não é desgraça, não. Doença é oportunidade. É oportunidade para arrependimentos, para reflexões, para reavaliações, para redenções, né? Então, se a gente tiver essa chance de poder fazer alguma reflexão, assim, pensar, né, reavaliar coisas, com certeza nós vamos ter muitos arrependimentos. Né? Arrependimentos de não ter dado mais atenção a uma família, de não ter
sido uma pessoa mais caridosa, de não ter aproveitado mais o nosso tempo nessa terra. Às vezes tem gente que fala assim, eu me arrependo do que eu não fiz, mas do que eu fiz, grande bobagem, porque nem sempre a gente faz tudo tão certo para a gente não ter nunca do que se arrepender, não é? Então, para a gente encerrar, tem um texto aqui legalzinho também, ó, que é o paradoxo do tempo, que faz com que a gente examine as nossas coisas, reavalie as nossas atitudes, para a gente não ter tanto do que se arrepender, já que o arrependimento é uma dor enorme, né? Ter muito cuidado com o que fala, e quase sempre as nossas vítimas são quem a gente mais ama, são quem a gente mais gosta. A gente despeja em cima de pessoas que a gente nutre um afeto enorme, às vezes uma coisa que a gente não gostaria de ter feito aquilo. E quando cai em si é um arrependimento, é uma dor tão grande que a gente pede muito perdão e a outra pessoa às vezes nos perdoa. Mas se nós não nos perdoarmos, a gente não consegue ficar em paz. Então tem que medir bastante as palavras, as atitudes, ter bastante cuidado, porque somos espíritos inferiores, não somos perfeitos. Não somos bons, então a gente tem que ter mais cuidado, sempre agir e nunca reagir, porque as reações provocam atitudes impensadas. Tem pessoas que para ofender o outro fala tanta bobagem da boca para fora, não é nada que sente, porque se ainda sentisse, ainda tinha uma justificativa, mas não sente. Só faz para prejudicar, só faz para ofender, e o arrependimento depois vem e bate muito forte, né? Então, para nós terminarmos o nosso papo, o texto nos ajuda. Olha, o paradoxo do nosso momento na história é termos prédios mais altos, mas paciência curta, rodovias mais largas, mas pontos de vista mais estreitos. Nós gastamos mais, mas possuímos menos. Compramos mais, mas aproveitamos menos. Nós temos casas maiores e famílias menores, mais conveniências e menos tempo. Nós temos mais diplomas, mas menos razão. Mais conhecimento, mas menos juízo. Mais especialistas e ainda mais problemas. Mais ciência, mas menos bem-estar. Nós bebemos demais, fumamos demais, gastamos sem critério, dirigimos rápido demais, ficamos acordados até muito tarde, acordamos muito cansados, lemos muito pouco, assistimos TV demais e oramos raramente. Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores. Nós falamos demais, amamos raramente, odiamos frequentemente. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos anos. Fomos e voltamos à lua, mas temos dificuldade em cruzar a rua e encontrar um novo vizinho. Conquistamos o espaço, mas não o nosso próprio. Limpamos nosso corpo, mas poluímos a nossa alma. Dominamos o átomo, mas não nossos preconceitos. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a nos expressar e não a esperar. Essa é a era de 2 empregos e vários divórcios. Casas chiques e lares despedaçados. Essa é a era das viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis, das rapidinhas, dos corpos obesos e das pílulas que fazem tudo, de animar, a acalmar e até a matar. Uma era que leva essa carta a você, e uma era que te permite dividir essa reflexão ou simplesmente deixar para lá. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Vamos pensar, vamos lembrar de passar mais tempo com as pessoas que nós amamos, pois elas não estarão por aqui para sempre junto de nós, né? Lembre-se de dizer eu te amo à sua companheira, ao seu companheiro, a pessoa que realmente você ama e que nunca te ouviu falar isso.
Mas, em primeiro lugar, ame, não apenas diga. Conceda-se tempo para amar. Conceda-se tempo para falar. Conceda-se tempo para partilhar os seus preciosos pensamentos. Cante, sonhe, teme, lute sempre. O autor é desconhecido. Se a gente pelo menos prestar um pouquinho atenção nisso, nós vamos ter muito menos do que nos arrependermos nos momentos que nós estivermos fazendo a nossa reflexão. E quando a gente tiver a oportunidade, quem sabe, no finalzinho da nossa vida de refletir, a gente não vai ter tanto do que se arrepender, porque a gente viveu, não é? Viveu, sofreu, fez sofrer, perdoou, pediu perdão, e é assim que a gente tem que viver, prestando muita atenção na energia que nós estamos espalhando em torno de nós, porque nós somos espíritos que estamos aqui para evoluir e reencarnamos com o único objetivo de fazer o bem. Muita paz para todos. Bom, e a Sueli falando aqui me lembrou que, acho que foi no domingo, né, que eu fiz o estudo aqui, e eu estava falando a respeito, eu dei o exemplo, falando exatamente sobre isso, daqueles mineiros, né, que estão lá naquele lugar horrível, né? Só da gente falar, a gente se imaginar um pouquinho numa situação daquela, a gente realmente fica angustiado, porque imaginar que eles estão lá a 700 metros e estão tentando. E é exatamente isso que é muito importante. E aquele exemplo ali, daqueles homens lá debaixo da terra, serve para mexer com isso, para fazer com que a gente reflita, porque na ocasião que eles estão se correspondendo com a família, um dos rapazes que está lá pediu a noiva, né, em casamento, coisa que ele estava adiando há muito tempo, e o marido, já casado já, né, há 9 anos, né, com a esposa e com os 2 filhos, disse a ela que a amava muito, né, que sentia saudade dela, que a amava muito. E ela disse que há praticamente 9 anos, né, não havia escutado isso do marido. Então, é importante a gente observar esses pequenos momentos que a gente tem com os nossos entes queridos, porque a gente não sabe se a gente vai ser morto, se a gente vai sofrer um acidente, se amanhã a gente vai estar aqui, ou se a gente vai estar como esses homens lá, numa situação trabalhando. Então, olha a importância, não deixar para a gente, num momento de dor, que às vezes a gente não tem tempo nem de se despedir. E a morte nos causa esse espanto ainda por causa disso. E a nossa irmã Clarice, que é lá do Centro Espírita Luz e Vida, em Cachoeiras, que a gente vai lá fazer palestra, eu tive lá no dia 25 de agosto fazendo a palestra, estive com ela, e no dia 31 ela desencarnou. Então, a gente realmente não sabe qual é o último momento que a gente vai ter com as pessoas, e a gente realmente ficou triste com isso, mas sabendo, orando por ela, para que ela esteja bem, mas é assim. É um momento para a gente morrer, basta estar vivo, né? A gente não escuta isso e a gente, às vezes, não para pensar sobre isso. Então, é bom a gente refletir, procurar aí menos arrependimentos e procurar aplicar tudo que a doutrina espírita, todos os recursos que a doutrina espírita tem a nos oferecer, a aproveitar em nosso benefício e em benefício também dos que convivem com a gente, né? Para a gente tornar as coisas um pouquinho melhores na nossa vida e na vida das pessoas que vivem com a gente, né?